Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Teo Filósofo José Massango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar do nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente aos temas pertinentes atuais que nós iremos abordar no dia de hoje. No dia de hoje nós temos convidados especiais, temos o Dr. Filipe Ganhou, ele que é médico e filósofo, e também temos o Dr. Guilherme, ele que é acadêmico e teólogo, que vão nos ajudar em torno a debater em torno de um tema pertinente e atual que é a religião e a ciência. Para já, queria saudar os meus convidados especiais, começando com o Dr. Guilherme. Dr. Guilherme, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Muito obrigado. Quero agradecer a possibilidade de estar aqui hoje, depois de uns bons meses de silêncio. Então, agradeço a oportunidade e espero apresentar algo que será útil para os telespectadores. E também é uma grande honra estar aqui ao lado do Ganho. Conheci bem os pais dele, eles foram missionários ímpares em Moçambique e lamentei a maneira como ele perdeu a vida, o pai, naquela zona de Magude. E eu consegui participar na cerimônia fúnebre na missão suíça. E fui lá até o cemitério onde algo aconteceu que chocou meu coração, chorei até não aguentar, porque aquilo que eu esperava não é o que eu vi, mas é uma grande realidade. Então, estar ao lado dele é uma grande honra e espero que tudo vai correr bem de princípio até o fim e que a nossa amizade vai continuar a se aprofundar cada vez mais até onde é possível. Obrigado, acadêmico Guilherme. Temos outro convidado super especial, Dr. Filipe Ganhou. Doutor, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Obrigado, Massango. Eu gostaria de saber se há alguns convidados que você não diz que são especiais. Mas também agradeço por ter recordado meu pai, o Dr. Mangolelo. Guilherme, desculpe, Dr. Guilherme. E aqui o objetivo é mesmo a gente debater, não temos verdades absolutas. Viemos aqui para partilhar ideias. Depois os telespectadores é que decide. Eu lembro-me, por acaso, do Sr. Guilherme ter-lhe visto algumas vezes em algum sítio, até quando entrei aqui falei disso. Portanto, de facto, somos da mesma família. Está a ver, das origens suíças, quando os pastores dizem que Dr. Ganhou tem que estudar a religião. Eu cresci na religião, não é? Na missão suíça. Sim. E acho que também é da missão suíça. Não, eu sou da metodista. Da metodista, mas estavam muito juntos. Sim. A presbiteriana e a metodista trabalhavam muito juntos. Muito juntos mesmo, sim. Será que hoje teremos um debate, porque dá para ver que há uma aproximação, há uma amizade assim profunda? Teremos um debate hoje, doutor Ganhou, doutor Guilherme. Teremos um debate hoje? Eu acho que nós somos sempre honestos nos nossos debates. E nós só temos, digamos, talvez conflitos quando se começa a agredir o mensageiro. Porque no que diz respeito às ideias, eu penso que a gente tem que saber tolerar as ideias dos outros, debatê-las, e muitas vezes nós próprios estamos limitados pelo nosso conhecimento. Então, o que nós expomos é as nossas opiniões, que não quer dizer que sejam a verdade, como eu já disse antes. Sim, eu também não duvido que o debate vai ser muito interessante, porque cada um vai expor aquilo que sabe e aquilo que sente, não é? Portanto, os sentimentos são diferentes e os conhecimentos também são diferentes. Não acredito que o Dr. Ganhou tenha os meus conhecimentos, nem sinta aquilo que eu sinto. Então, cada pessoa vai expressar segundo aquilo que sabe e aquilo que sente. E acabou. Então, a nossa amizade não vai entrar nisso. É verdade. Sim, acadêmico Guilherme, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se tem um ponto prévio para o dia de hoje. Não, quer dizer, o ponto prévio tem algo a ver com o que se diz a respeito do presidente do STAE, né? É do STAE ou da Comissão Nacional? CNE. A CNE, assim. Então, o meu comentário é que aquilo que se diz a respeito dele, não sei se de fato nós temos direito de julgar alguém,
quando ainda está a trabalhar, né? Portanto, acho que para mim seria justo começarmos a chamar nomes a alguém, depois temos visto o que ele fez e na base daquilo sermos capazes de chegar a uma certa conclusão. Então, se ele ainda está a iniciar o processo e começa a chamar nomes, não sei se está a ser justo isso. E alguém dizia, e eu concordei, se alguém faz um trabalho e falha em 10% ou 5%, não vai chumbar tudo que ele fez dos 95% ou 90% bem, porque talvez houve uma falha aqui e acolá. Portanto, as falhas estão a decorrer, não devem ser generalizadas, mas devem ser especificadas e vistas singularmente e não em geral, como muita gente faz, de exagerar tudo. Obrigado, doutor Guilherme. Doutor Filipe Ganhou, antes de avançarmos para o nosso tema central, qual é o ponto prévio que nos traz no D2? Bom, eu por acaso já apresentei estes pontos várias vezes, em vários debates, quem me tem seguido tem visto, é sobre os salários dos deputados. Os deputados deveriam ser pessoas que estão dispostos a servir e não ir servir-se. Os deputados deviam ser voluntários e, quanto muito, os custos para aceder à Assembleia é que deveriam ser cobertos. Não deveria ter salário, não deveria haver salário nenhum. E nós aí teríamos uma qualidade muito maior de deputados, porque seriam deputados que estão motivados, que têm sacerdócio, que têm abnegação pela política e por representar os problemas e solucionar esses problemas do povo. E neste momento temos muitos, não vou dizer que são todos, deputados que estão lá, primeiro por fidelidade ao partido, mas por terem um salário chorudo. Chega-se com ajudas de custo, se for chefe de comissão, até 300 mil meticais. Num país onde o salário mínimo neste momento acabou de ser aumentado para 8 mil, sinceramente, multiplique lá quantos salários mínimos sabem. Então, o povo tem que pagar, tem que receber 8 mil e eles recebem 350 mil, ou mesmo 200 mil, que é a tal base, 178 mil, que é 70% do salário do presidente. É muito elevado para um deputado que representa o povo. Na realidade, o deputado deveria ir de chapa para a Assembleia. O deputado deveria ir, digamos, viver o que vive o povo no seu dia a dia. E se por acaso não vive porque tem uma condição económica, então não precisa de ser apoiado, não precisa de que o trabalho de deputado se torne um emprego. A ideia não é que os deputados sejam empregados. A ideia dos deputados é que sejam pessoas disponíveis para debater e discutir e, eventualmente, encontrar soluções para a maioria do povo. Portanto, é um escândalo esses salários exorbitantes num país tão pobre como o nosso. E nós, se compararmos com alguns países, nós vemos que as ajudas de custo são muito baixas, muitos dormem num apartamento em conjunto, os deputados, por exemplo, de alguns países do Norte, quando vão da cidade distante onde eles estão para a capital, onde vão representar os interesses da sua comunidade, eles dormem, cada um tem um quartinho ou uma cama, dentro de apartamentos comuns, e não há luxos à volta disso. É um pouco como os pastores também deviam ser voluntários, não deviam ter salários, digamos assim. Obrigado, Dr. Filipe Ganhou, obrigado, acadêmico Guilherme. Já temos aqui várias reações na nossa página do Facebook. Bruno Muyanga, boa tarde, ligado, espero ser um ótimo debate, como sempre. Obrigado, Bruno. Temos aqui uma outra mensagem do João. Saudações, irmão Moçango e aos painelistas. Já estou ligado ao programa a partir do bairro das Maotas. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Deixem as vossas opiniões relativamente aos temas que nós iremos debater no D2. Dr. Filipe Ganhou, ilustre Guilherme, hoje temos como tema religião e ciência. Filósofos, cientistas e teólogos de tempos em tempos têm discutido essa relação entre religião e ciência. Os nossos convidados de hoje, que entendem deste tema, que é o Dr. Filipe Ganhou, que é um filósofo, que é um cientista, e também temos o Dr. Guilherme, que é um teólogo e acadêmico, irão trazer algumas ideias relativamente a esse tema. Começo com o Dr. Guilherme.
Como uma questão prévia, o que é religião, o que é ciência? Ok, muito obrigado. Religião tem algo a ver com prestar culto a Deus. E se alguém me perguntasse quem é Deus, eu diria que não tenho palavras suficientes para descrevê-lo, mas em poucas palavras, Deus para mim é uma entidade suprema, é uma entidade que é a causa de tudo que existe e também é o fim de tudo que existe. Portanto, ele é o alfa e o ômega. Ele é um Deus que sem falta existe, porque não será possível nós falarmos de algo que não existe. Então, tudo aquilo que tem nome é porque existe. Então, se nós chamamos ele de Deus, é porque ele existe, porque se não existisse, não teria nome. Ele é um ser vivo, porque ele que dá vida ao que existe e que tem vida. Não será possível alguém ter vida sem ter uma fonte dessa vida. Então, para mim, esse ser supremo que dá vida é o tal que eu chamo Deus. E eu chamo a ele como todo-poderoso porque, segundo o meu conhecimento e a minha fé, não há nada que ele não possa fazer e ele é soberano. Então, tudo que acontece no mundo, tudo que acontece no universo é graças a ele. Uma das impressões que eu tenho sobre Deus é o fato de só tomando em consideração no sistema solar, a ciência fala de quando existe o Sol no centro, pois existem muitos planetas à volta, e esses planetas foram coordenados no sentido a não sair daquela órbita. Não há que ir nem para a esquerda, nem para a direita, nem subir, nem descer. Então, essa inteligência dos planetas seguir uma certa ordem e não avançar nem retardar, tudo isso há alguma inteligência por detrás. Então, é esse ser que controla o universo, é esse ser que é infinito, é esse ser que é soberano. Para mim, considera ele como Deus. Então, se considera ele como Deus, só é possível considerar ele como Deus por ser o homem de fé. Mas nem toda a gente tem fé. Então, há pessoas que não têm fé. Então, esses que não têm fé não acreditam em Deus, mas aqueles que têm fé acreditam em Deus. Então, os religiosos são aqueles que prestam culto a este ser que nós chamamos de Deus. Enquanto que a ciência é algo interessante. A ciência, quando alguém diz que sou cientista e tem alguns conhecimentos científicos, é alguém que trabalha com assuntos exatos. Por exemplo, na ciência diz-se que 1 mais 1 é 2. Enquanto na religião, há momentos que nós dizemos 1 mais 1 é igual a 1. E há momentos que na religião nós dizemos 1 mais 1 é igual a 1 é 3. Então, nós variamos muito os números. A religião não é exata, enquanto que a ciência é exata. O que serve em Moçambique serve em qualquer outro continente do mundo. Portanto, a grande diferença da religião para mim e a ciência é que a religião cobra a fé para o que está para fazer, enquanto que a ciência é exata. E que uma das diferenças interessantes sobre a ciência é que a ciência, para você ter conhecimentos científicos, é preciso estudar. Ninguém nasce cientista ou ninguém nasce com conhecimento científico. Então, tudo que alguém conhece em termos científicos, estudou alguns. Enquanto que a religião não existe estudar para ser religioso. Um outro aspecto interessante com a ciência é que a ciência trabalha na coordenação de assuntos, não deixa as coisas espalhadas. São 3 elementos muito interessantes sobre a ciência que eu, quando penso na ciência e na religião, consigo ver uma grande diferença. Mas um apelo que eu quero fazer, antes de avançar muito, é que algumas pessoas caem no erro de dizer que existe oposição ou contrariedade entre a ciência e a religião. E eu não acredito. São 2 assuntos ou 2 fenômenos que deviam marchar no mesmo pé de igualdade. A religião deve respeitar a ciência e a ciência também deve respeitar a religião. Mas quando começa a haver oposição de que a religião não é nada, a religião é isto e aquilo, só a ciência que funciona, ou quando o religioso diz eu não entro na ciência, não tem nada a ver com a ciência, então está tentando mesmo atropelar coisas que para mim não fazem sentido. Então, uma das coisas que me deixa à vontade com o Dr. Guignon é o fato de ele saber muito bem de qual os pais dele foram religiosos. Então não é possível ele ser ateu como às vezes pensa assim, não. Ele, de uma maneira ou outra, crê em Deus
pode não dizer publicamente, porque alguns dizem publicamente que, olha, eu sou religioso, outros evitam dizer isso, mas de que está apagado, está no abismo em termos da fé, tem as minhas reticências. Podemos lá ouvir ele a se pronunciar como está aqui perto, mas é um homem que eu respeito, é um homem que eu conheço. E só para terminar a respeito da diferença entre eu e ele, é que enquanto que o pai dele e eu estamos mais virados ao homem ou à pessoa em si, ele está mais virado ao ambiente. Mas o fato de ser um grande ambientista e que de fato ele está a ter grande sucesso nessa área do ambiente, esse ambiente que ele aposta a sua vida a favor dele, quem criou esse ambiente é Deus. Portanto, o ambiente não surgiu ao calhar. Não, ninguém me convence de qual o ambiente surgiu ao calhar. Há sempre uma força por trás do ambiente. Então, ele está a trabalhar em algo que, para mim, como cristão, foi criado por Deus. Então, não devia haver nenhuma contrariedade entre os seus conhecimentos científicos e aquilo que os que têm fé acreditam. Mas, mesmo assim, vamos ouvir o sentimento dele, os fatos e o parecer dele. Mas eu creio que não deve haver oposição, nem contrariedade, nem inimizade entre a ciência e a religião, porque, de fato, são assuntos diferentes, como acontece com a moeda. A moeda tem duas faces. Então, para mim, se a moeda tem duas faces, a religião e a ciência são duas coisas da mesma. Portanto, é o meu sentimento sobre como que eu defino a religião, como que eu defino a ciência. Obrigado, acadêmico Guilherme. Passo agora para o doutor Filipe Ganhou. Doutor, indo para nossas questões prévias, o que é religião, o que é ciência, também passando por um outro ponto. Se diz que a religião é religar ou ligar o homem com Deus. Quem é Deus nessa religação, doutor? Bom, talvez antes de responder essa pergunta diretamente, talvez dizer que não concordo com alguns argumentos do meu amigo Guilherme. Não há problema. O primeiro que não concordo é dizer que, como temos nome de Deus, significa que Deus existe. Temos nomes de zombie, os zombies não existem. Temos nome de marsupilame, que é um animal das bandas desenhadas, mas chamamos esse nome, não existe. Portanto, não é um argumento o facto da gente mencionar a palavra Deus como uma coisa que existe. Existem até pessoas que têm imaginação ainda de outras coisas e que na realidade não existem. Esse era o primeiro ponto. Segundo, que os meus pais eram religiosos, a minha mãe provavelmente, o meu pai era mais cientista que religioso, mas gostou da ideia da missão suíça, das religiões, digamos, da missão presbiteriana, para vir fazer o bem. Quanto ao facto de que nós somos religiosos, que eu e meu pai somos religiosos, talvez haja uma parte de verdade porque nós fazemos o bem. E o bem é, digamos, uma característica dos verdadeiros religiosos. Mas nós não fazemos o bem pela religião, talvez por influência da religião, mas nós tentamos fazer o bem, porque nem sempre conseguimos, porque justamente acreditamos que é a forma social de estar, é uma forma da gente conviver. Ponto isto, a conciliação entre a ciência, eu penso que a definição de ciência que aqui do Dr. Guilherme é bastante boa, eu também concordo, e a definição da religião também, e gostei porque não falou da Bíblia. Porque as religiões não é só a Bíblia. E até quem diga que a própria ciência pode ser uma religião. Daquelas pessoas que são tudo é religião, absolutamente tudo é religião, deixa de ter sentimentos. A partir do momento que você esquece os sentimentos para ser um materialista puro, absoluto, perde aquela humanidade, aquela empatia pelos outros. Se isso é útil ou não, não sabemos, mas pelo menos nesta sociedade hoje em dia, o sentimento, o respeito pelo próximo, tentar não fazer o mal, tudo isso são valores praticamente universais que mesmo os cientistas também, digamos, compartilham, que também concordam com isso. A ciência, talvez lembrar só que a ciência é, digamos, aquilo que se comprova pelos efeitos práticos do dia a dia. Então, a gente tem uma ideia, por exemplo, todos nós aqui não negamos, se eu atravessar a rua, de qualquer maneira, e um carro atropelar-me, eu vou ficar aleijado, talvez morrer. Então, isso é um facto. O cientista vê isso.
O religioso tem fé de que Deus existe, mesmo se não vê Deus, mesmo se sofre, ou mesmo se é muito rico ou muito pobre, ele simplesmente sentiu a presença de Deus e acredita nela. Os cientistas não, eles precisam de factos e precisam que esses factos se repitam para considerar como uma regra ou uma lei da natureza ou do universo em que vivemos. Agora, o que é interessante aqui é que mesmo os religiosos cada vez mais seguem a ciência. A ciência parece que está ficando para trás. Quando a gente está doente, corre ao médico primeiro, antes de ir para a igreja em coma, ou e rezar para a pessoa que está doente, da nossa família, por exemplo. A gente corre a doença. Portanto, estamos a demonstrar que a ciência está ganhando passos. Parece que o homem está se tornando Deus, se fôssemos admitir que Deus existe. Com a ajuda de Deus ou não, ou se calhar Deus está cansado de governar e quer entregar isso aos humanos. Então, cada vez os faz mais independentes. São hipóteses. Como eu digo, eu gosto de filosofar. São várias hipóteses. A verdade absoluta, pouca gente tem. No entanto, se nós vivemos num mundo em que nos vestimos por causa do frio, então estamos a ser cientistas. Não é? Sentimos frio, então vestimos. Quando sentimos frio, não rezamos para tirar o frio. Não é? Como eu já dei o exemplo também da doença, a mesma coisa. A gente corre ao médico. Não é? Então, agora podemos ir para a questão, digamos, do que é Deus. Não é? Do que é Deus. Deus pode ser muitas coisas. Deus pode ser uma entidade que não é a imagem de Deus, que é mais a minha versão. Poderíamos dizer que a natureza, a matéria, a energia é que são Deus. E esta mistura constante que evolui, porque mesmo a religião evoluiu. Se a religião fosse de origem divina, ela não evoluiria. Ela apareceria assim perfeita logo, pá, porque Deus é um ser supostamente perfeito. Ele faria a Bíblia instantaneamente logo quando nasceu o primeiro homem. Adão e Eva sairiam com a Bíblia, se é que existem. Ou seja, Deus só faz a Bíblia depois de milhões de anos do homem andar pela terra, etc. Então, será que foi mesmo Deus que fez isso? Será que Deus acha a Bíblia necessária? Eu acredito mais na versão de que a Bíblia é um código de conduta que foi depois transformado em religiosidade e que depois houve pessoas que se aproveitaram. Vocês sabem que hoje em dia muitos religiosos fazem da religião um negócio. O próprio Jesus, de acordo com a história, contestou os filisteus que faziam religião como um negócio, vendiam coisas ali, faziam um mercado na igreja, etc. E hoje em dia vemos, o próprio dízimo leva a suspeitar de que a religião tem um fundamento, digamos, comercial, não é? E outro aspecto é que eu acho é que se o Deus religioso existisse, ele apreciaria muito mais um pastor, um reverendo, um padre que fizesse aquele trabalho com sacrifício absoluto, que não pedisse nada em troca. O seu pagamento seria o apreço que Deus tem da sua atitude perante a evangelização, por exemplo. Fala-se muito de evangelização na coisa. A evangelização devia ser gratuita. As pessoas deviam fazer nas suas horas livres. Não é? Ainda por cima, acho um pouco arcaico que Deus precise de homens para evangelizar. Ele próprio já meteu a semente no ser humano e o ser humano já está ligado a Deus automaticamente. É um pouco primitivo achar que é preciso ir evangelizar e acha que Deus estaria certo em deixar muitos homens viver e morrer sem nunca ter sido evangelizados. Deus estaria a ser muito injusto. Deus nunca faria uma coisa dessas. Portanto, são esses aspectos que eu acho que é preciso ter em conta. Que o tal Deus que estamos a falar não é um Deus perfeito. Um Deus cientista, um Deus que utiliza a ciência, a matéria, tudo isso, para fazer as coisas funcionar bem. Esse faz sentido. E é um Deus realmente superior. Ele não precisa que você reze para Ele. Ele não precisa que você peça coisas. Ele não precisa que você agradeça, porque Ele sente quando você está feliz. Isso de agradecer, de pedir desculpas, de não sei o quê, isso são condições humanas. São condições humanas não dignas de um ser superior. Um ser superior não precisa que se peça desculpa, não precisa que se agradeça, não precisa nada, porque ele já sente tudo isso. Ele vive isso constantemente. Ele tem um sistema, a gente pode dizer por computadores ou por energia básica, que sente tudo isso. E mesmo orar, a pedir Deus, faz o Sporting ganhar, ou Deus, por favor, faz-me ficar rico. É insultar a Deus, esse eventual Deus que existe.
significa estar-lhe a dizer indiretamente: olha Deus, aquilo que tu escolheste para a minha vida não é bom, pá. Tu escolheste mal, faz favor, dá-me uma vida melhor. Tudo isso são contradições grandes da religião, na minha opinião. Enquanto que a ciência não, a ciência é, digamos, não infalível, ela é disciplinada, ela é extremamente disciplinada. Você quebra uma lei e você é castigado, ou entre aspas, acontece alguma coisa. Se você segue as leis, acontece de outra coisa. Está bem definido, ninguém tem dúvidas disso. Então, com isso, o doutor quer dizer que o Deus perfeito é o da ciência, neste caso, e não da religião. Sim, eu penso que o Deus ciência seria da natureza, da matéria, e não da religião. A religião, na minha opinião, tem muitas contradições. Temos até a contradição entre o Velho e o Novo Testamento na descrição de Deus. Aparece um Deus diferente. Também temos a história pelos evangelhos com algumas diferenças. E sabemos que há outros evangelhos que não contam a história da mesma maneira. Então, na realidade, a Bíblia é uma compilação humana, que tem pouca influência de Deus, na minha opinião. Se não aquela influência, se for do Deus absoluto, que não é religioso, que não é a imagem de Deus, os automatismos da natureza. A natureza é automática. Temos as nossas leis. Mesmo nós regimos por essas leis. Né? Sabemos que se eu me cortar, vai doer. Se eu não me cortar, não dói. Se eu me aleijar num sítio, vai doer. Se eu não me aleijar, não vai doer. Agora, a religião não lida com sentimentos. De repente eu posso estar triste porque Deus não me deu que coisa. Mas é uma ilusão. É uma ilusão. Porque se calhar, se Deus existisse mesmo, ou pelo menos o Deus religioso, o que ele está a dar é exatamente isso que você merece neste momento. Por que está a pedir mais? Obrigado, Dr. Filipe Ganhou. Passo agora para o acadêmico Guilherme. Acadêmico, o doutor colocou aqui várias questões relativamente a Deus, o Evangelho e também a criação. Nós definimos a religião, dissemos que a religião é religar o homem com Deus. Essa é a questão. Quem é Deus nessa religação? E também há vários pontos que o doutor colocou. Se Deus religioso existisse, ele não permitiria a evangelização, as pessoas saírem para evangelizar. Não seria necessário, não que não permitiria. Não seria necessário. E tendo em conta que na religião ou na Bíblia, o Evangelho é anunciar boas novas, boas-vindas, etc. E qual é a sua leitura em torno desses todos os pontos levantados? Sim, eu quando fiz a minha introdução, eu acho que eu fui muito claro quando tentei definir o que é religião. Vou repetir em poucas palavras. Religião tem algo a ver com uma certa crença, o que é diferente da ciência, que não envolve a crença, mas assuntos exatos. Focou assim, o doutor Ganhou aqui, disse que olha, existe mais pessoas a irem para o hospital, porque lá recebe mais ajuda do que na igreja. A minha reação a isso é que depende do tipo ou da fé daquela pessoa. As pessoas com mais fé recorrem à igreja para a cura, porque acreditam que aquele Deus que fez o corpo humano, não é possível, quando esse corpo humano ter uma avaria e não conseguir consertar, é impossível. Não tem cabimento para quem tem fé. Quem não tem fé, quando está doente, sempre corre ao hospital, porque acha que ele é o único sítio onde vai ter ajuda. Portanto, a diferença entre o crente e o descrente é que o crente recorre à fé e a Deus, enquanto o descrente tem outra saída que é o hospital. Eu não sou contra o hospital. Quando adoeço, vou ao hospital, mas há momentos em que eu oro e Deus me cura, portanto, sou aberto às duas coisas. Não podemos dizer, olha, só no hospital é que há cura, porque há momentos em que alguém vai ao hospital, busca a solução de uma doença, o médico diz abertamente que, olha, essa doença para mim não tem cura. Então, se a ciência de fato fosse exata e curasse tudo, então não haveria pessoas doentes no mundo, que basta adoecer, ir para o hospital, apanhar lá o medicamento e ficar bem. Portanto, eu continuo a colocar a Deus numa patamar superior em relação ao que é
promovido pela ciência que tem limitações. Para mim, Deus não tem limite, enquanto que a ciência tem limite. O meu colega aqui, o doutor Ganhou, disse alguma coisa interessante quando disse de que, olha, Adão e Eva deviam ter sido nascidos com Bíblia. Essa expressão é uma expressão um pouco não apropriada, porque pode ser sinal de que, de facto, a fé dele é geral. Ok, desculpa, está bem. Está bem, desculpe. Falar de Está bem, ideias só. desculpa. O que eu estava a tentar dizer aqui é o seguinte. A Bíblia é muito importante saber-se o historial da Bíblia. De onde é que surge a Bíblia e como é que vem a ser aquilo que ela é hoje em dia. No tempo de Adão e Eva, não havia Bíblia, porque aquilo era o início de como é que Deus lida-se com a humanidade. Em poucas palavras, tudo que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse não é nada mais, nada menos do que o historial de como é que Deus lidou com a humanidade desde a criação do Adão e Eva até ao fim. Portanto, se de fato a Bíblia contém o historial de como é que Deus lidou com a humanidade do princípio até o fim, como será possível que logo no princípio houvesse um livro de história de uma coisa que não aconteceu? Portanto, geralmente a história narra aquilo que aconteceu e não aquilo que está para acontecer. Portanto, não era possível nessa altura haver Bíblia, entregar-se logo a Adão no princípio. O outro aspecto interessante aqui assim, é que a questão do dízimo, falou-se do dízimo. Antes de chegar aí na questão do dízimo, questionou a legitimidade da Bíblia. Será que foi o Deus perfeito que escreveu a Bíblia ou são mesmo homens? Esse ponto é sempre responder essa pergunta. A Bíblia é um livro número 1 inspirada por Deus, porque a própria Bíblia diz que todas as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus. Portanto, não é possível haver um livro tão especial como aquele sem que tenha havido uma inspiração extra por detrás disso. Além disso, eu queria dizer que, olha, a Bíblia, além de ter sido inspirada por Deus, foi escrita a Bíblia por 40 homens. Foram 40 autores diferentes que escreveram a Bíblia num período que vai aproximadamente 1500 anos. Em regiões diferentes, de níveis acadêmicos diferentes para aí fora, mas não há contrariedade entre esses livros. Como é que é possível 40 homens diferentes em várias ocasiões e em vários sítios serem capazes de escrever um único livro que não tem contrariedade entre eles? Então, só o aspecto de haver uniformidade, sequência, é sinal de que existe uma mão por detrás que garantiu que não houvesse falha no que está se narrando. O doutor levantou o aspecto de contrariedade no Antigo e no Novo Testamento. Sim. Eu estou a tentar responder aos poucos, mas a minha resposta à sua pergunta é a seguinte. Enquanto que no Antigo Testamento Deus lidou com um único povo, que é o povo israelita, e que narra tudo aquilo que aconteceu antes do nascimento de Jesus Cristo. No Novo Testamento encontramos uma viragem da sequência ou do grupo-alvo. Já não está a lidar com o povo de Israel, não com os israelitas, mas está a lidar com todas as nações e ao mesmo tempo narra o que aconteceu depois de Cristo para cá. Portanto, enquanto no Antigo Testamento enfatiza-se o que Deus Pai fez, no Novo Testamento enfatiza-se mais sobre quem é Jesus Cristo, como é que ele veio ao mundo, o que é que ele vinha fazer ao mundo. Um dos aspectos que foi focado aqui assim foi de que, olha, não há necessidade de evangelização. Olha, Deus, quando eu estava a definir Deus no princípio, eu disse que Deus é supremo, Deus é soberano, Deus é omnisciente, quer dizer que sabe de tudo, está presente em todos os lugares e ele faz tudo segundo a vontade dele. Então, se ele programou, até é engraçado que a Bíblia mesmo diz de que, olha, este assunto da evangelização cabe aos homens. Porque se eu quisesse evangelizar o mundo, podia mandar os anjos
não abrir e fechar de olhos, poder vir aqui os anjos e evangelizar o mundo, mas no plano dele, na sua maneira de trabalhar, ele optou dessa maneira. Então, nós não temos direito de questionarmos a Deus, de qual é Deus, por que não evangeliza o mundo? Por que não manda aqueles anjos para ele fazer o trabalho? Por que não faz as coisas desta maneira? Porque não cabe a nós, os homens, dizermos a Deus como ele deve fazer as coisas, mas ele faz como ele entende, porque ele acha de que é importante que a mensagem da salvação nunca seja passada por ele diretamente e nunca deve ser passada pelos anjos, mas é algo que deve ser feito pelos homens. Por isso é que em Mateus capítulo 28 ele disse: ide e evangelizai. Alguém pode perguntar se Cristo já foi ao céu há cerca de 2000 anos, por que o mundo não está evangelizado? A resposta é muito simples. A razão por que o mundo até agora não está evangelizado é porque os que deviam levar esse assunto a sério estão a ser um pouco preguiçosos. Se eles levassem esta mensagem da salvação a sério, eu creio que em pouco tempo o mundo estará evangelizado. E quais seriam essas pessoas que não estão a levar esta palavra a sério? Todos aqui estão salvos. Todos aqui chegaram a receber a Cristo como seu Senhor Salvador e conhecem a importância disso e até prevendo que o meu futuro vai ser alegre no céu. Esses deviam levar essas boas novas, mas acima de tudo, em poucas palavras, o Evangelho é a mensagem que diz que o homem nasceu como um ser que era bom, mas que surgiu neste mundo um outro ser mau, que é Satanás, estragou a relação entre o homem e Deus. Então, a partir daquele momento em diante, as coisas começaram a correr mal, mas o próprio Deus disse de olha, apesar de o homem ter virado as costas contra mim, mais tarde vou recuperar este homem. E o único ser no universo que podia contribuir para que o homem volte a ter boa relação com Deus, seja filho de Deus, tenha alguma relação, aproximação com Deus, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio para trazer essa mensagem de reconciliação entre Deus e o homem e entre os homens entre si. Então, cabe a nós, os homens, recebemos esta reconciliação, este paz com Deus, este amor com Deus e fazermos chegar aos outros. Só que, infelizmente, algumas pessoas ficam salvas e ficam com essa mensagem, que são chamados de maus mensageiros, mas também existem homens e mulheres que sacrificam as suas vidas para o bem dos que ainda não conheceram este Deus. E esses homens, os evangelistas, sim, jogam um papel importante, mas para mim, os homens que tiram o chapéu são os missionários, que abandonam os seus países, abandonam bens, abandonam família, abandonam tudo de bem que eles têm, vão para os povos que não conhecem este Deus, para que também venham conhecer este Deus e haja reconciliação, amor e paz com esses todos. Então, para mim... De uma forma bem rápida, acadêmico, para passarmos para o Dr. Ganhou, de uma forma bem rápida, se tiver algo para acrescentar. Sim, o que eu posso dizer para acrescentar é que é algo interessante que para mim é um pouco chocante, para terminar. Mas são dois pontos que eu quero focar. O primeiro é que os pastores, temos dois tipos de pastores. Existem pastores que de facto trabalham algures e aproveitam o fim de semana para fazer o trabalho pastoral, mas também existem pastores que fazem o trabalho pastoral a tempo pleno. Então, nem todos os pastores trabalham para algum ganho, mas alguns deles trabalham mesmo como se fossem voluntários e que eles não esperam salário pelo trabalho que estão a fazer. Mas o outro aspecto que eu quero enfatizar aqui assim, é que Deus... Esses são dois pontos que eu quero focar aqui assim. O primeiro é que desde o princípio, quando Deus criou o homem, deu o que é chamado livre-arbítrio, em que alguém pode escolher fazer o bem ou fazer o mal. Alguém pode escolher crer em Deus, assim como alguém pode dizer que eu não creio em Deus. A minha única lamentação sobre essa coisa de crer ou não crer em Deus é que alguns não creem em Deus agora, mas quando já houver aquela coisa de frente em frente com Ele, será tarde demais, porque terão tido a oportunidade de conhecê-lo, amá-lo e servi-lo
da melhor maneira possível. O Obrigado. último, não, mas ainda existe o último dos 30 últimos segundos, pontos. 30 segundos. Ok, os 30 segundos que quero dizer aqui para terminar é que digo isso com um pouco de pesar no meu coração, mas como são 30 segundos, tenho que dizer mesmo em 20 segundos, neste caso aqui assim. Infelizmente, mas infelizmente mesmo, e eu não acredito no Deus da ciência e no Deus religioso ou da religião. E eu acredito apenas num único Deus que é propagado pela religião e especialmente a religião cristã. Esta é a minha convicção. Então, a possibilidade de haver um Deus da ciência, eu não sei como é que funciona e quem é esse Deus, como é que se pode provar a existência desse Deus, porque no fundo, este de que estou a falar, e eu sou testemunha ocular de ter tido milagres e milagres através dos quais ele provou que existe. Mas além disso, a própria Bíblia, e eu não estou a ver a possibilidade, quer dizer, não sei se existe essa possibilidade. Obrigado, mas ok, obrigado, doutor Guilherme. Só quero dizer de que, olha, lendo a Bíblia, não é possível alguém ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e continuar a não ter fé em Deus. Não está vendo essa possibilidade. Obrigado, doutor Guilherme Júnior. Passo agora para o doutor Felipe Benhu. Doutor, o doutor Guilherme fechou com uma máxima. O Deus da ciência não existe, o Deus da religião, não acredito nele, mas sim acredito num único Deus, que é o Deus do cristianismo, em que em algum momento é evangelizado por todo o mundo. Comentários em torno desta citação. Também temos aqui uma outra questão. Usamos fé para crer em Deus. O que é fé? Da perspectiva do doutor, o que é acreditar, doutor? A questão de se ler a Bíblia de ponta a ponta para mim é muito importante. Acha que é possível alguém ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Vamos voltar, doutor. Agora vamos passar para o doutor Felipe Benhu. Doutor, comentários. Bom, vamos começar pela... Desculpa, eu agora fiquei baralhado com a Gênesis. Qual era a sua pergunta exatamente? Sim, o Deus da ciência, segundo o doutor, não existe. É um só. Isso é um só do cristianismo. Provavelmente seja verdade que existe apenas um Deus, porque se houver vários deuses já não é o Deus omnipotente, omnisciente, omnipotente, etc, etc, etc. Okay. Mas existe apenas um Deus, mas ou não foi percebido pelos seres humanos arcaicos de há 2000 anos, quando surge, ou 3, 4 mil anos, quando surgem as primeiras escrituras de Deus, e foi interpretado de uma forma, digamos, incompreendida, ou realmente, como o ser humano é simples, o ser humano não consegue perceber coisas de alta ciência, provavelmente o homem pensou, vamos contar uma história, uma narrativa, em que algumas partes nem sequer são verdades, para que o ser humano consiga compreender que existe um Deus. E aí eu penso que há muitos erros. Um Deus perfeito, como eu disse, não precisa de coisas, não precisa de orações, não precisa de ser adorado. Quem precisa de ser adorado é um ser humano, que gosta de ser idolatrado, que gosta de ter respeito. São defeitos do ser humano. Um Deus perfeito não precisa nada disso. Então, que exista ou não exista, como forma de coisa, não é aquele que está descrito, ou está mal descrito na Bíblia. E como disse mesmo aqui, muitos dos aspectos que se falou aqui, vêm confirmar aquilo que eu disse, que quando fizeram Adão e Eva, ainda não havia a história toda. Ok, não havia a história toda sim, mas havia o código de conduta. Inclusive, Adão e Eva são castigados e enviados para a terra porque não seguiram o código de conduta. Deus poderia ter feito uma Bíblia logo no início com um código de conduta e entregar a Adão. E com o tempo, durante esses tal 1000 anos ou 10.000 anos, no caso do Adão e Eva provavelmente são milhões de anos, teria-se acrescentado a história, iria-se contando histórias, etc, etc. Então a falta de Bíblia continua a ser um argumento muito forte para explicar que o Deus religioso como tal, caracterizado pela Bíblia, pela Torá ou pelo Alcorão, não representam de facto um Deus omnisciente, omnipresente, omnitudo. Não representa, é a prova, porque senão ele saberia
que a uma dada altura seria preciso o tal código de conduta. Não esperaria milhões de anos para fazer isso. Segundo, volto a insistir sobre este ponto, de que Deus nunca iria deixar milhões de pessoas nascer e viver à espera de uma evangelização, porque ele não seria Deus, seria injusto. Como é que é possível haver um Deus justo, que sabe tudo, e que deixa milhares de pessoas, durante milhares de anos, a viver sem esse código de conduta? Essas pessoas, quando morreram, foram castigadas por Deus? Não, porque não sabiam da existência dele. Ou então Deus é muito injusto. Olha, vocês vão ser castigados porque os outros homens não vos vieram contar a boa nova da existência de Deus e de Jesus mais tarde. Então, é mais uma outra contradição. Deus nunca iria julgar as pessoas de forma diferente. Hoje em dia ainda deve haver povos remotos que não têm acesso à Bíblia. Esses povos vivem da forma como eles acham melhor, com os seus valores sociais, e no fim, aparecem ou não aparecem perante Deus? Está a ver? Outra injustiça. Se existisse o Deus religioso. Ora, existindo um Deus da ciência, não é Deus ciência, não. É um Deus que a ciência poderia explicar. Não é que seja um Deus como tal da ciência, não. É preciso também focar isto muito bem. Esse Deus faz regras. Desde o início que existe a natureza, desde que existe a matéria, desde que existe a energia, ele fez regras. E aquelas regras é que são, de facto, o nosso código de conduta. Por exemplo, temos outra contradição. A Bíblia diz matar é mau, não sei o que é mau. Mas, se eu matar alguém, por exemplo, meu pai foi assassinado, é mau. É mau para mim que fiquei. Mas, na realidade, talvez é melhor para ele, se Deus existe. Porque ele acabou o sacrifício que ele fazia cá, a sua dedicação à vida para Deus, e foi chamado a Deus. Da mesma maneira que quem escreveu a Bíblia foi inspirado por Deus, quem matou o meu pai foi inspirado por Deus, ou por diabo, que o diabo Deus deixa existir. O próprio diabo existe porque Deus permitiu. Então, eu não vejo um Deus religioso a divertir-se, ou um Deus perfeito, a divertir-se, a ver, epa, aquele tem livre-arbítrio, olha lá pecar ali, vou lhe apanhar quando chegar o dia final. Isso é um ser humano isso, que faz isso. Ou um presidente, ou um ditador, ou uma pessoa assim. Um Deus perfeito, sabe, opa, ali falhaste, mas na realidade não é uma falha, porque se tiveste prazer, vais ter que sofrer depois. Se tiveste sofrimento, vais receber prazer. Então, ele fez para mim uma regra perfeita, que faz com que ele não precise estar em controle mais. Mesmo os planetas não saem do sítio, não é verdade, os planetas vão sair do sítio, só que milímetros ou centímetros por ano, provavelmente até venham a bater na Terra daqui a bilhões de anos. É um exemplo, mas ele fez um sistema automático. E se nós estamos vivos é porque aquele sistema, em certas circunstâncias, permitiu que nós desenvolvêssemos o que somos hoje biologicamente e que acedessem a uma certa consciência, porque eu acredito que nós não temos consciência de absolutamente tudo. Temos uma certa consciência. Então, o Deus da biologia, o Deus que nós poderíamos deduzir pela ciência, ou seja, da matéria, é um Deus que não precisa de ser adorado, é um Deus que não precisa de orar, é um Deus realmente perfeito, não faz erros. Ele diz, olha, as regras são essas. E o ser humano estuda na ciência e vê, epa, a regra é esta, a regra é aquilo, a regra é aquilo. Se eu andar num sítio onde há trovoada, epa, posso apanhar e passar desta vida para outra ou morrer de vez. Ele já explicou todas as regras. Agora, o bem e o mal vem como uma definição relativa ligado às culturas diferentes. Por exemplo, temos a antifada. Temos a guerra contra os israelitas, ou entre eles, que são os dois povos de Deus. Essa guerra surge não dentro de um contexto de Deus. Por quê? Morre alguém, vai para Deus. Então, no fundo, não há maldade ali. Quer dizer, pode-se considerar que não há maldade. Se Deus não existir, então sim há maldade. Porque essa pessoa morre, interrompemos a vida dele e proibimos de viver mais anos. Não é? Outro aspecto, outro erro e outra contradição da Bíblia. Numa altura, como é que Deus escolhe um povo só? Sinceramente. Escolher um povo, quer dizer, ele é um ser humano que prefere aqueles ali, os judeus e tal, e tal. Depois, mais tarde, epa, não, aqui, para enganei-me. Vamos começar a tomar conta de todo mundo. Agora vou começar, vão lá evangelizar aí. Vão lá evangelizar para todo mundo saber que Deus existe. Também não faz sentido de um Deus omnisciente, todo-poderoso, que sabe, que vê o futuro, que sabe tudo isso. Também não faz sentido.
porque na realidade ele não poderia fazer essa grande justiça de ter um povo escolhido no início. Isso não prova que Deus seja injusto. Prova que os seres humanos não perceberam Deus. Escreveram coisas erradas. Deus não conseguiu inspirá-los perfeitamente. Provavelmente até eu seja um indivíduo que vem aqui mostrar a esses religiosos que pegam a Bíblia, que levam a Bíblia muito a sério, ou as Escrituras Sagradas muito a sério, eu seja um enviado de Deus para explicar, não é nada disso, vocês aqui enganaram-se. Já vai 2000 anos que vocês acreditam nisto. Mas na realidade, eu sou muito mais perfeito que isso. Só que eu não interfiro, se é que ele existe, né? Também pode ser que ele não exista e, de facto, o ser humano convenceu-se, viveu uma ilusão e está acreditando que existe um Deus religioso. Mas, na prática, a maioria vai todas à ciência. Na prática, estou a falar da prática, não estou a dizer que todos têm que ir. Eu não disse só vão ao hospital, não. O ser humano, como é muito oportunista, reza para salvar a doença e ao mesmo tempo corre ao médico, a ciência. Corre a ciência. Então, na realidade, corre cada vez mais a ciência. Por quê? Porque a ciência está evoluindo. Por que que Deus deixou muita gente morrer quando a ciência era atrasada e agora, com a ciência, deixa as pessoas viver mais tempo? Acredita que isso é Deus? Deus não faria isso. Doutor, um outro ponto, para depois passar para o doutor Guilherme. Se na ciência nós podemos ver uma ideia ou teoria ser corrigida, na religião não, porque ela é dogmática, inquestionável. A pergunta é, Deus é que é inquestionável ou a religião é que é inquestionável? Sem fazer comentários, a religião é que é inquestionável. Mas mesmo a religião, se formos a ver bem, é interpretada segundo quem lê. E por isso é que nós temos centenas de igrejas diferentes. A presbiteriana, não sei o quê, a do sétimo dia, a adventista, posso citar a IURD, não sei, posso citar centenas de igrejas, até aparecem alguns indivíduos aí, agora eu sou também chefe de uma igreja, não sei o quê. Toda a gente interpreta a Bíblia mais ou menos como lhe apetece. Por quê? Porque a Bíblia é muito evasiva, permite essas interpretações todas. Há alguém que vai dizer que a fidelidade é imperdoável, outra pessoa vai dizer que não, outra pessoa vai dizer que o uso de preservativo não se pode, outra vai dizer que sim, não, porque Deus não sei o quê. Enfim, na minha ideia, a religião é que tem muitas falhas. A questão da existência de Deus ou não é uma questão de conceito de Deus, de definição de Deus. Obrigado, doutor Filipe Ganhum. Passo agora para o doutor Guilherme. Acadêmico, é o momento de reagir em torno dos pontos levantados pelo doutor. Um dos pontos é da contradição que nós encontramos na Bíblia. E o doutor levantou a questão de Deus escolher um único povo. Será que um Deus perfeito, misericordioso, escolhe um povo e depois vê que não, cometi um erro e acaba escolhendo toda a humanidade? Qual é a sua leitura em torno disso? E também, olhando para um outro ponto, há uma narrativa de que hoje nós acreditamos em Deus porque temos de aceitar que depois da morte não há mais nada. Doutor. Sim, eu vou responder às suas perguntas de uma maneira muito simples. Mas talvez antes de responder as perguntas, eu quero fazer uma pergunta ao meu colega aqui. Espero uma resposta clara. A pergunta é: o Deus dos religiosos, e especialmente o Deus dos cristãos, chama-se Jeová. Tem nome. Por isso é que no princípio eu disse de qual ao que eu saiba, tudo que tem nome ou existe, ou pelo menos é imaginário. Não é possível algo ter nome sem existir ou ser imaginário. É o meu sentimento. Sim, mas não é verdade. Tá bem, obrigado. Então, o meu parecer, o meu conceito de nome associa-se ou a algo real ou a algo imaginário. Então, sem realidade e sem imaginação, para mim não há espaço para nome.
Portanto, portanto, a minha pergunta aqui era se de fato existe o tal chamado Deus da ciência. Como é que se chama esse Deus da ciência? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é... Energia. Para ele, energia... Ou matéria. Não precisa ter nome. Se calhar não existe. É uma hipótese. Ok, esse era o primeiro ponto, não é? A segunda questão tinha algo a ver com... Será que há alguma escrita que este Deus deixou que serve de referência, como acontece com o nosso Deus que produziu a Bíblia? Não precisa. A ciência é que fez compreender que a religião não responde a tudo o que a ciência responde. Obrigado. Vamos para as últimas duas questões. Aqui falou-se de que não se justifica que Deus tenha escolhido um povo. Eu repito, por favor, a maneira de pensar das pessoas é muito diferente da maneira de pensar de Deus. Nós, como homens e mulheres, podíamos ter optado em escolher todo mundo, mas Ele, dentro da sua omnisciência, achou por bem escolher um povo. Quem somos nós para dizer, oh, Deus está errado, não fez bem por escolher um povo, por que escolheu um povo e não toda a gente? Para nós é um erro, mas para ele achou que fosse ideal daquela maneira. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era menino, lá em Rambane, a minha mãe trazia trazia uma peneira com amendoim e dizia, temos que escolher parte deste amendoim para semear e o resto vamos usar para o carrilho. Seria absurdo a minha mãe dizer, tudo é amendoim, vamos semear todo este amendoim. Existe amendoim que semeando, mesmo que você regue, mesmo que chova, que é muito coisa, não germina, porque não é próprio para a sementeira. Mas existe um amendoim que é próprio para a sementeira, então Deus achou por bem escolher um povo para começar o seu trabalho. Aí não estaria a excluir... Não, eu ainda estou a ir aí, ainda estou a caminhar devagar para chegar. Mas de uma aí. forma bem resumida, okay. Acadêmico. Mas, okay, então, se eu tiver que aqui resumir essa pergunta é, Deus escolheu o povo de Israel para começar, mas mais tarde incluiu os outros povos. É o método que ele usou. Então, esses outros povos que não entraram logo à primeira, não quer dizer que estavam a ser esquecidos, acabaram entrando mais tarde, porque o plano dele é que houvesse um povo inicial para depois haver outros povos que viriam a seguir, como aconteceu com o decorrer da história hoje em dia. Portanto, não se trata de exclusão definitiva, porque se ele tivesse sido injusto, conforme se pensa de qual ele está sendo justo, ele devia ter começado com o povo de Israel e conservado apenas com aquele povo de Israel até hoje. Então, ele só começou com o povo, mas mais tarde incluiu outros povos. Portanto, onde está o problema disso? Para mim, eu acharia que deixaria ser injusto se ele tivesse permanecido apenas com aquele povo até hoje. Ele ia dizer, olha, e nós que não somos eleitos, será que nós não estamos contemplados? Mas fomos deixados de lado no princípio, mas agora estamos incluídos e dou graças a Deus por ter feito isso, porque ai de mim, se ele tivesse sido exclusivo, mas agora ele é um Deus inclusivo, que começou com a exclusividade, mas terminou com a inclusão, e eu faço parte daquele povo que, apesar de não ter sido amado no princípio, agora já está a ser amado, e a vinda de Cristo era mesmo para trazer essa diferença entre antes dele vir ao mundo e depois da vinda dele. Antes era só com Israel, mas agora é com todo aquele que crê. Basta ter fé em Cristo ou ter fé em Deus, é suficiente para ser chamado filho de Deus, é suficiente para ser chamado servo de Deus e é suficiente para viver a eternidade com Ele, onde nós acreditamos que de fato a vida não termina aqui. Somos todos passageiros, cedo ou tarde, vamos ter que prestar contas a este Deus que às vezes questionamos se de fato existe ou não. Ilus, o que acontece quando uma pessoa morre? É muito simples responder essa pergunta. Existem dois sítios onde as pessoas vão quando morrem.
Um deles chama-se paraíso. O próprio Cristo foi muito claro quando estava no Calvário, a ser aquilo, quando estava pendurado no Calvário, e um dos malfeitores disse, recorde-se de mim. Ele disse, não se preocupe, estaremos juntos no paraíso. Então, biblicamente falando, todas as pessoas que morrem deste mundo, enquanto acreditaram em Cristo como seu Senhor Salvador, vão para um lugar de descanso chamado paraíso. Mas todos aqueles que, infelizmente, eu digo infelizmente, mas com lágrimas no meu coração e no meu rosto, é que todos aqueles que rejeitam Jesus Cristo, e nós não acreditamos que aquele homem era filho de Deus, quando morre, vão diretamente para um lugar chamado Hades, que é um lugar de preparação, um lugar de espera para o julgamento, e quando saírem do Hades, vão diretamente para o julgamento para ser dito, sabe por que esteve no Hades? Ele vai dizer que, não sei, vai dizer, olha, você esteve no Hades porque Deus arranjou uma solução, um remédio, uma alternativa para não ir para o inferno, ir para o céu, mas porque você recusou, então tens que ficar aqui no Hades, depois do Hades para o julgamento, para você se convencer de fato estou aqui a ser queimado porque recusei no remédio ou na solução que Deus trouxe. Então, o paraíso é para as pessoas que acreditam apenas em Cristo Jesus. Sim. Para pessoas que acreditam em Deus da ciência, energia, não há esperança. matéria. Não para esses. Biblicamente falando, a minha convicção é de que, olha, quem crê na ciência, quem crê no Deus da ciência, infelizmente não está contemplado nesse grupo que vai para o céu, nem para o paraíso, porque Deus disse. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que todos aqueles que crerem apenas em Jesus Cristo e não na ciência. Obrigado, e ele disse que, olha, Jesus obrigado, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Doutor, portanto, não há esperança obrigado, para quem de acadêmico. fato não Obrigado. tem fé Passo agora em para Jesus Cristo. o Dr. Filipe Ganho. Doutor, vou colocar aqui umas 3 questões, mas temos que ser breves por causa do nosso tempo. Há narrativas de hoje, segundo as quais acreditamos em Deus porque temos de aceitar que depois da morte não há nada. E também há um outro ponto, o que acontece quando a pessoa morre? A alma existe ou é apenas uma ideia da nossa mente? Também o acadêmico Guilherme falou do paraíso. O paraíso é para todos aqueles que receberam Cristo Jesus. Aqueles que não receberam Cristo Jesus, infelizmente, não vão para os céus, mas sim vão para o inferno. Comentários, doutor? Bom, eu gosto que faça uma pergunta de cada vez. Gosto de acumular 3, depois eu não me lembro da outra. Mas, continuando dentro do raciocínio, primeiro, lembrar ainda um aspecto. Deus omnisciente, dentro das definições da religião, não teria por que favorizar um povo. Isso não há dúvidas absolutamente. Lá porque ele pensou, a religião tem esse defeito. Tudo que Deus faz de errado, ou aparentemente errado, considera que nós não sabemos por que ele fez isso, mas é sempre certo. Ou seja, de acordo com Deus, tudo é certo, não há nada de errado. Então, isso aí é uma prerrogativa que permite explicar tudo. Nem deveríamos estar aqui a debater nada. Se nós aceitamos o princípio de que tudo errado é certo, não vale a pena estarmos a conversar mais aqui. Nem esses debates fazem sentido. Porque, na realidade, nós estamos aqui a debater, a mostrar as contradições e a mostrar que esse Deus não é tão justo como tal. Ele teria apoiado logo todo mundo. Na realidade, ele apoiou todo mundo, mas não de acordo com aquelas escrituras que foram escritas. Isso é mais digamos, não digo uma prova absoluta, mas é uma pequena prova de que o Deus descrito na Bíblia não é o Deus verdadeiro. O verdadeiro Deus não é assim. O verdadeiro Deus, provavelmente, não é uma pessoa. É um sistema, é o sistema de energias. Como tal, nem precisa de ser chamado de Deus. Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto. Quando se fala de acreditar em Jesus, Jesus não existiu até o Novo Testamento. Durante aquela época toda, aquelas pessoas todas não tinham perdão. Ou seja, Deus castigou aqueles primeiros seres humanos e deixou
e depois protegeu e preferiu os seres humanos que vieram depois de Jesus. Mais uma injustiça, indigna de Deus. Deus nunca faria uma coisa dessas. Mais um motivo para desconfiar da Bíblia. Que a Bíblia, de facto, descreve coisas com uma mentalidade humana, não com uma mentalidade divina. Uma mentalidade divina faria que as leis fossem justas desde o primeiro dia em que Adão e Eva desceu à terra, se é que essa narrativa também é verdade. Deus nunca permitiria que, durante um tempinho, não há código de conduta. As pessoas fazem o que querem, podem fazer um incesto. Adão e Eva fizeram filhos com seres humanos que não sabemos de onde vieram, já que somos originários do mesmo, somos todos irmãos e primos, etc. Uma série de contradições que não fazem sentido. Mais à frente na Bíblia vem, não, Caim acabou por se misturar com outros seres humanos, mas não vem nenhuma narrativa, nenhuma história a dizer que Deus fez mais seres humanos. De repente os seres humanos já estavam lá. Na Bíblia está claro essa parte também. Então, de novo temos uma contradição. Então, o problema principal da religião são esses livros que contam histórias e que muita gente utiliza isso como provas para argumentar certos aspectos. E isso é fundamental. Deus tem, dentro da Bíblia, tem muitas contradições que não são dignas de um ser superior, de um ser omnisciente, omnipresente, etc. Mesmo o livre-arbítrio é questionável. Primeiro, por que Deus iria nos dar o livre-arbítrio se Ele é que nos fez e sabe como nós somos? Ou Ele não sabe, quer ver? Então não é perfeito, não sabe tudo, afinal. São mais umas contradições. Se Ele soubesse tudo, não precisava de nos pôr à prova. É exatamente o que o Deus, digamos, absoluto, o Deus da natureza, o Deus da energia e da matéria, faz. Ele não julga ninguém. É justo para todos. As regras são iguais para todos. Pode acreditar em Jesus ou não acreditar em Jesus. É tudo igual para todos. As regras já estão aqui. O paraíso e o inferno estão na terra. Os bons momentos são paraíso, os maus momentos são inferno. E vamos vivendo nesses ciclos, constantemente. E ninguém vai poder ter mais prazer que outro. Essa é a justiça do que eu acredito que um Deus universal ou um Deus da matéria e da energia fez como regra. Se ele foi uma entidade parecida com o ser humano no início, com inteligência, etc., e fez o mundo, a matéria, e criou tudo isso, nem sequer é importante. Porque ele, a partir do momento que cria um mundo perfeito, ele desaparece. Já não é necessário. Na religião, o Deus continua ali para julgar, para chegar ao dia do julgamento final. É um Deus mau, que está querendo já pôr à prova. Ele faz-nos com os nossos defeitos. Ele é que é responsável pelos nossos defeitos. Diz que temos livre-arbítrio. E depois, no fim, vem nos julgar, enquanto ele já sabia. Ele sabe que nós vamos acabar por ser julgados, se for verdade. Ele já sabe isso. Ou então não sabe nada, afinal é mentira. Se ele sabe, já sabe. Não precisa de nos testar. E como é que olha para a ideia de que no céu só vão aqueles que acreditam em Cristo Jesus? Em 30 segundos, deixando últimas considerações. Não, eu acredito que essa história é mais uma narrativa da Bíblia e não existe em muitas outras religiões, como a própria o Alcorão. O Alcorão considera Jesus como um profeta apenas, os judeus como um charlatão, até o penduraram na cruz, etc. Então, na realidade, eu acredito que nem sequer há um paraíso. Não há paraíso. Então, e se houvesse, era absolutamente injusto que uma das religiões, porque Deus mandou Jesus para essa religião, e os coitados das outras religiões que não foram evangelizados, porque já tinham sido evangelizados por outra religião com outros valores, fossem castigados. Quanto muito, se o Deus religioso existir, ele vai perdoar todo mundo e vai perceber que aqueles defeitos que aquelas pessoas têm, ele é o principal responsável, porque ele é que nos fez assim. É isso que eu penso. Considerações finais. Obrigado. Eu dizer que conversar sobre religião é extremamente difícil, porque uma coisa é raciocínio, e os debates são baseados em raciocínios, e outra coisa é a fé. A fé não permite muitos raciocínios. A lógica, muitas vezes, não é, digamos, possível de utilizar a lógica na fé. Queria, ainda para terminar, dizer que não há ninguém no mundo que sentir a presença de Deus e que o vai renegar. Não existe. Portanto, eu não acreditar em Deus não é porque eu não quero. É como o amor. Você não olha para alguém e diz, eu vou amar essa pessoa. Você olha essa pessoa e ama. Você sente a presença de Deus e não consegue negar. Não há como negar. Essa coisa de assustar aquelas pessoas que acreditam em Deus para que sigam a religião é mais um sinal de que aquilo não é divino de verdade.
é para assustar, para a religião crescer, para haver mais dízimo, para haver mais controle sobre o ser humano, etc. Então, não acredito que, de facto, Deus exista para nos controlar, para nos coisas. Isso são códigos de conduta que se usa Deus para assustar e as pessoas seguirem essas regras. Obrigado, Dr. Filipe Penho. Académico Guilherme, de uma forma bem rápida, em 30 segundos, olhando para o tema 2, religião e ciência, últimas considerações, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Sim, a minha última mensagem é que, acompanhando este debate do princípio até o fim, cheguei à conclusão que... Estava a dizer que a minha última mensagem é que, acompanhando este debate, esta conversa, esta reflexão sobre estes dois temas, a ciência e a religião, cheguei à conclusão que, de fato, nós, os dois, somos colegas, estamos no mesmo barco, mas talvez sentados em lugares diferentes, mas estamos no mesmo barco, que é o chamado o barco da fé. E também dizer que é minha oração que aqueles que infelizmente ainda não foram atingidos por esta verdade, que esta verdade venha a se revelar neles para crerem de fato que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe de tudo e que, sendo um homem da fé, não dou espaço para o questionamento deste Deus. Vamos ter uma mente aberta, pronta para aprender dele e não a questionar a ele, porque enquanto nós usarmos o argumento do questionamento, não vamos saber nem aprender aquilo que devemos aprender, por causa do questionamento, que às vezes nem sempre é lógico e direto como está. Então, agradeço o convite, aguardo próximas oportunidades do gênero. Obrigado, doutor Guilherme, obrigado, doutor Filipe Penho, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV e TV Cabo. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.